Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Mesa 81, o espaço onde o Flamengo é debatido com seriedade e amor na camisa. Estou trazendo para vocês um corte do Fala Fonte, canal ESPN, link na descrição como créditos de vídeos. Se inscreva no canal para ficar por dentro de tudo que acontece no Mengão. Falou do Mengão, está no Mesa 81. Dito isso, bora pro vídeo. Enquanto a gente fala do Flamengo, porque já tem enquete aqui também no YouTube envolvendo o rubro-negro. Lembrando que esse nosso conteúdo aqui fica no YouTube da ESPN Brasil durante todo o dia e depois vai repercutindo, hein, ô Hernan? Fica o dia inteiro na repercussão. Depois então fica não lá, ó, essa, se não, você não tá seguindo a ESPN aí nas nossas redes sociais, pode seguir porque repercute bastante por lá. O Mengão precisa renovar com o Felipe Luiz? O Felipe Luiz tá pedindo muito, é melhor achar outro ou tá fechadão com o filipismo? Então, vou repetir, aqui a opinião é de vocês. É isso. Tá? Vocês opinam, a gente informa. Vai renovar ou não vai, André Hernan? O que vocês acham, cara? Tem que renovar. Pô. Não faz. Eu li numa matéria que o Felipe Luiz está pedindo algo em torno de 2 milhões para continuar e assinar um novo contrato com o Flamengo. Deixa aí nos comentários o que vocês acham. Tá pedindo muito? O Flamengo deve aceitar os termos e assinar com o Felipe? O que vocês acham? Deixa aqui nos comentários. Mas no final do vídeo eu dou minha opinião sobre o que eu acho disso tudo. Sentido. E assim. Mas peraí, e se renovar agora e nessa reta, nesse próximo mês as coisas não derem certo? Meter o Jorge Jesus, você disse? Não. Ganhar tudo e ir embora? Não. Não, isso o contrário. Não ganhar. Não, mas porque aí assim, não tem pressão? Não, mas aí é uma situação que, se a gente pegar hoje o Flamengo, o que é o trabalho do Boto, o que é o trabalho do presidente BAP, e assim, a permanência do Felipe Luiz, o Felipe Luiz era uma aposta na reta final da gestão Landim, e Marcos Braz, e Bruno Spindel e tal. E assim, eles enxergaram que era uma aposta que foi bem sucedida, né, e que daria frutos. Se a gente olhar o trabalho do Felipe Luiz, não é um trabalho ruim. Não, eu acho muito bom. pelo contrário. Isso. Muito pelo contrário. A gente mesmo, né? Muita gente especulando ele até como nome para a seleção brasileira antes do Carlo Ancelotti. Então, assim, o trabalho é muito bom. Ele é um cara assim. Quem está no dia a dia com o Felipe Luiz vê um cara completamente obcecado pelo trabalho. Então, assim, é o cara que chega no CT cedo, vai conversar com todos os departamentos, ele vai meio que fazendo uma varredura em todo o CT do Flamengo, vai passando nos departamentos, vai conversando, quer saber dado, quer saber estatística, cobra, pede, vai para o campo, conversa com o jogador. Então é um cara que não para, é completamente entregue ao trabalho. Sim. O resultado não vindo é uma consequência. Óbvio que tem pressão, porque a torcida do Flamengo pressiona e quer títulos. Tem sido assim nos últimos resultados. anos. Agora, não renovar, fazer a malinha e ir embora por causa de conquistas, não é muito o parâmetro da diretoria do Flamengo. O que está pegando hoje é essa questão de valores. O Felipe fez uma contraproposta e o Flamengo agora quer fazer uma outra oferta. Tem uma oferta. E tem outro ponto. Diga, tem outro Bruno. ponto. Não, para além da questão financeira, aquilo que o Felipe está disposto a receber, ou tem pedido ele e o seu representante, o Jorge Mendes, e aquilo que o Flamengo pretende entregar, há um outro ponto aqui em discussão. Eu não vou dizer que esse ponto tem travado a negociação, mas é um ponto importante para a negociação avançar. Eles estão conversando. A ideia aqui, eu recebi essa informação poucos minutinhos antes de começar o programa, conversando com uma pessoa, enfim, do Flamengo. Basicamente é o seguinte, o Flamengo quer colocar 2 tipos de multas rescisórias no contrato ou no eventual contrato do Felipe Luiz. Uma multa rescisória que termina sempre que a temporada finalizar, ou seja, existe uma multa rescisória sempre que chegar dezembro. Agora, se correr o risco de um clube europeu ou um clube, enfim, estrangeiro tentar contratar o Felipe Luiz durante a temporada brasileira, essa multa é diferente, essa multa é maior, para resguardar o Flamengo. Então foi uma ideia que o Flamengo colocou aqui para se proteger. Uma multa fixa, sempre que termina a temporada ela existe, quem quiser pagar, paga. Agora, se um clube europeu, um clube de fora buscar o Felipe Luiz durante a temporada, essa multa aumenta. Então seriam 2 tipos de multa. Esse é outro ponto que eles estão negociando, para além da questão
salarial, André e Bruno. Então, porque isso pode acontecer. Se a gente imaginar que o final, né, termina a temporada na Europa e algum clube queira mudar de treinador e encontre e veja no Filipe Luiz um nome. Aí seria a metade da temporada aqui do Brasil. Então faz sentido ter essa multa que o Bruno Andrade traz de informação pra gente. É um dos pontos ali da discussão. E a diretoria do Flamengo sabe que o Filipe Luiz tem mercado. Ele tem mercado fora do Brasil, né? Com certeza. Basta ver agora, recentemente, o próprio Boto admitiu que vieram atrás dele, do futebol turco, foi atrás do Filipe Luiz. Ele falou, ele chegou a responder em entrevista Sim, do Fenerbahçe, se não me engano. Fenerbahçe, o próprio Filipe Luiz falou, não, estou focado no Flamengo, focado nas competições e tal. E o Boto ouviu isso do Filipe Luiz. Estou focado aqui, não quero nem ouvir proposta, nem abrir conversa com clube nenhum. Fenerbahçe, legal, tal, bacana, clube tradicional, querendo ou não, é uma outra prateleira, mas é o futebol europeu, não é aquela prateleira de cima. Sim, não é a Real, primeira. Barça, Chelsea e tal. Atlético de Madrid. Atlético de Madrid, que, aliás, muita gente na Espanha fala do Filipe Luiz como alguém que está sendo observado quando chegar ao fim da era Simeone, né? Tá durando tanto tempo aí no Atlético de Madrid, que pode ser um nome. Aliás, pela história o Jorge que ele tem, Mendes, né, entrou com tudo. O Jorge Mendes, da Just Foot, que já empresariou o Cristiano Ronaldo, ainda trabalha com José Mourinho, Di Maria, enfim. O Yamal, por acaso, também é do Jorge Mendes, do português. A informação que eu tenho, e até publiquei ela recentemente na ESPN, é que para além de enxergar no Filipe Luiz um treinador muito promissor, um brasileiro, um sul-americano de muito sucesso, o Jorge Mendes tem entrada, não que fosse preciso do Jorge Mendes para o Filipe Luiz assumir eventualmente o lugar do Simeone, mas o Jorge Mendes cresceu os olhos quando percebeu, pera lá, gosto do Filipe Luiz, é promissor e tenho muitos contatos, muitas fontes dentro do Atlético de Madrid. Então o cenário já era falado lá atrás, evidentemente, mas quando entra no começo do ano o Jorge Mendes como representante oficial do Filipe Luiz, a ideia é exatamente esta, apostar forte e trabalhar para que ele seja de fato o sucessor do Simeone. Não sei se amanhã, daqui 1 ano, 2 anos, mas a ideia do Jorge Mendes é, na Europa, a prioridade, até por uma questão também negocial, passa a ser o Atlético de Madrid. Porque aí a gente está falando de um empresário que tem, né, porta de entrada Sim. nesses grandes clubes. Ah, tem algumas mensagens aqui só para acrescentar, Hernan, O Hugo mandou, queria o JJ de volta para ver o Flamengo contra esse Palmeiras do Abel Ferreira. De repente ele pode ver o Flamengo do Felipe. Quer dizer, vai ver domingo já. Já domingo agora. E aí é confronto, de gente grande com gente grande. Não é um jogo que define o campeonato, mas é um jogo que mede forças. Com certeza. Dependendo da pontuação, de repente pode até ser decisivo, né? Porque acho que dependendo daquilo que acontecer nesse meio de semana, mas ainda falta muita coisa. O que você ia completar, né? Não, é que assim, a gente está falando de possibilidades e a gente está trazendo o bastidor da coisa, né? Claro. O Jorge Mendes tem muita força, assim. Mas tudo isso também vai passar por algo que é determinante e que a gente tem que falar aqui, que é a vontade do Filipe Luiz. Qual é a vontade dele? O Filipe Luiz, hoje, a vontade dele é o Flamengo. É ser campeão no Flamengo, é se desenvolver como técnico no Flamengo, ganhar aquela casca de treinador no Flamengo. Então, assim, ele sabe que ele vai ter portas abertas no futebol europeu, ele tem muita moral fora, na Inglaterra, na Espanha, onde ele foi muito feliz como jogador, mas ele entende que para um projeto europeu, para subir de prateleira, para galgar um pouquinho mais, ele precisa se preparar para isso. Tanto que quando cogitaram seleção brasileira, ele foi o primeiro a levantar a mão e falar assim, é Flamengo, tô focado no Flamengo, não tem nada de seleção, nem quero olhar para isso agora. E quando veio a história do Fenerbahçe, a mesma coisa, tô focado na Libertadores, no Brasileirão, com o Flamengo e não quero abrir conversas com ninguém. Então, é muito do Filipe Luiz isso. Está entregue ao projeto que lhe deram para ele, deram dimensão para ele. Então é mais ou menos esse o pensamento dele. As mensagens aqui, o Lucas Oliveira, o Bruce também. Planeta Palmeiras está perguntando se o Inter tem interesse no Everton. Vocês podem falar isso mais para frente. Eu queria que vocês que estão assistindo ao programa no YouTube mandassem as cidades de onde vocês falam pra gente ver então, né? Porque tem gente que estava em Portugal assistindo. Então manda aí a mensagem com a cidade pra gente ver de onde vocês estão falando, tá? Lá na nossa capa ou na nossa thumb, é thumb, né, o Bruno? Thumb. Tinha a informação do... Ó, o Pedro Ivo daqui a pouco tá aqui pra falar da seleção, hein? Bastidor da seleção brasileira, bastidores da seleção também, tá?
Mas vamos lá, na nossa thumb tinha a informação, hein, Bruno, sobre renovação do Arrascaeta no Flamengo. Essa é outra renovação que preocupa aí o rubro-negro. Já está certa essa renovação. Eu tô vendo que o Hernan aqui, ó, não para, hein? Você me perguntou... Você tá conversando do... Você me perguntou... Posso ver? Lógico. Renovação do Arrascaeta já está tudo certo. Ambas as partes, tanto do Flamengo quanto do Arrascaeta, já foi acertado. O contrato já foi finalizado. Está esperando só a emissão do contrato para assinatura, enfim, tanto do Flamengo quanto do Arrascaeta. E logo mais divulgar na mídia o contrato com o Arrascaeta até 2028, podendo prorrogar por mais uma temporada. Assim foi as cláusulas que até então a gente sabe que foram informadas. Então o Arrascaeta já é um problema a menos, vamos se dizer assim. Já está tudo certo. Agora, o contrato com o Filipe Luís, que está em andamento. Filipe Luís com contraproposta, o Flamengo querendo colocar algumas cláusulas e ainda não tem acerto, né? Que vai ser desse contrato. Ah, bom. Você não falou do chat? Aqui é assim. O chat perguntou, a gente pergunta. Vou falar de novo. Aqui ninguém fica sem resposta. A gente tem um compromisso com a informação. Se a gente não sabe, a gente vai atrás da resposta. Pergunta. Acabamos de perguntar. Perguntaram sobre o Everton. Se o Inter tem interesse no Everton, a gente já vai responder. Mas sobre o Arrascaeta, Bruno Andrade, qual que é a informação que você tem aí? O André Hernan, dedo quente, né? Já percebi, já mal começou a pergunta, já estava com o celular na mão ali para poder conseguir a informação exclusiva. Eu tenho certeza que ele vai conseguir. Seja uma resposta positiva ou negativa, ele vai conseguir. Sobre o Arrascaeta, esse que vos fala, assim que chegou em Portugal, depois de passar um tempinho em Barcelona para entrevistar o Rafinha, leu uma reportagem de um certo André Hernan, que traz informações de que a renovação do Arrascaeta está praticamente fechada. São pequenos pormenores ali para eles assinarem contrato. Um contrato válido por mais 2 temporadas, podendo ter ainda uma terceira de renovação automática. Ontem mesmo o Arrascaeta já nas redes sociais deu ali um cheirinho, passou uma mensagem meio subliminar da renovação, mas a informação é muito mais do André Hernan. Passo para ele a bola, mas a informação é essa: o Filipe Luís caminha para renovar, ou pelo menos esse é o grande desejo de todos os lados, e o Arrascaeta, eu diria até que é uma questão de horas, enfim, no máximo questão de dias para o Flamengo enfim renovar com aquele que, para mim, talvez, sei lá, o uruguaio com maior sucesso na história do futebol brasileiro. Sem dúvidas. Hernan, o que falta então para pintar essa notificação da renovação do Arrasca? É um detalhezinho outro. É questão mais burocrática, porque o acordo total ele já está feito. O acordo de palavra, o acordo de tempo de contrato, de aumento salarial, o gatilho, está tudo já colocado ali na mesa e apertaram a mão. Arrascaeta e Flamengo apertaram a mão. A questão agora é resolver a burocracia e anunciar a renovação de contrato. É um contrato que vai ter validade até 2028, com possibilidade de mais um ano de renovação automática. Ou seja, se ele chegar nessa renovação automática, aí tem meta, tem títulos, conquistas, aquela coisa toda, bateria 2029, 10 anos de Flamengo. Até o final de 2029? Com a renovação automática. O contrato que ele vai assinar é 28 com possibilidade de mais um. Perfeito. E aí seria mais um ano, uma renovação automática, né? Mais um ano, que daria exatamente uma década aí de Arrascaeta no Flamengo. Que é uma baita história, né? O Arrascaeta tem uma baita história no Flamengo, ele é muito identificado. Aquela coisa de, sou o uruguaio mais carioca que tem. Ele tá com 30... Ele tem 31. 31. Então ele chegaria a 35, 36 anos. Dá pra jogar até lá. Dá pra jogar. Não, ele tem muita lenha pra queimar. Até porque essa temporada dele tem sido, né, assim, boa. Fisicamente boa também. Né? Então, isso não preocupa o Flamengo, então, no bastidor? Não. Sabe por quê? No começo do ano, o Arrascaeta, ele começou o ano, assim, voando fisicamente. 2 fatores. Primeiro, o tempo que o Arrascaeta tirou e que o clube, né, isso em conjunto com o clube, para ele fazer um controle de carga mais adequado para ele, controle de carga de treinamentos, adequado para ele, individualizado, e um tempo maior para ele poder ganhar resistência física, e o investimento que o Flamengo fez em equipamentos.
Então, assim... Na estrutura do Ninho do Urubu. Então, teve essa melhoria na estrutura onde vieram esses equipamentos novos, esse controle de carga adequado ao Arrascaeta, ele pôde ter uma pré-temporada melhor e ele pôde melhorar fisicamente. Então, aquela coisa, ele não precisou ser o salvador da pátria ali, jogar jogo, se cansar e aquela coisa de jogar no sacrifício. Porque o Arrascaeta vinha jogando no sacrifício. Né? Na Copa do Mundo ele não estava bem, ele estava ainda se recuperando de uma lesão, ele teve uma sequência de lesões que atrapalharam muito o Arrascaeta nesses últimos tempos do Flamengo, só que esse ano foi diferente. Então o Flamengo viu um Arrascaeta que não é aquele jogador que estava já na curva para cair fisicamente e tal, conseguiu se recuperar, é um jogador importante, é o vice-artilheiro hoje do Brasileirão, é o cara que, né, na Libertadores tem toda uma história e o Flamengo chegando perto aí de mais uma decisão. Uhum. Então, assim, o Flamengo percebeu e falou assim, ó, esse cara tem muita lenha para queimar, além de ser um ídolo, de ser um cara gigantesco aqui dentro. Sim. Então, as conversas foram fluindo muito em função do trabalho que o Arrascaeta foi fazendo para provar que fisicamente ele poderia voltar a ser aquele Arrascaeta dos velhos tempos. E nesse momento, o Arrascaeta é o líder do prêmio Bola de Prata ESPN, portanto, nesse momento ele é o Bola de Ouro. Aqui ainda restam algumas, né, 1/3 do campeonato ainda pela frente, mas nesse momento ele é o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, segundo aqui o nosso prêmio. Galera, vamos lá. Filipe Luís. Filipe Luís já se mostrou ter capacidade gigantesca, enorme, de ser um dos maiores treinadores aí do Brasil atualmente. A respeito do contrato, eu acho que já está bem adiantado o contrato de Filipe Luís. Acertar algumas coisinhas, alguns termos, tanto que ele quer, tanto que o Flamengo também tem vontade de ter. Assim como foi dito aqui, a rescisão, uma rescisão alta, caso algum clube tenha interesse, clube de fora, europeu e etc. Eu acho que Filipe Luís vai continuar no Flamengo, sim. Vai ter a renovação de contrato. Acho que ainda não é o momento. Tanto pela minha opinião, de fato, e tanto pelo que ele mostra nas coletivas de imprensa, em rede social. O que ele deixa bem claro para a gente é isso, que agora não é o momento, e ele entende isso de uma certa forma, que não é o momento. No meu entender, ele está buscando mais bagagem, mais experiência, mais aprendizado como técnico. Para ele ainda tudo é novo. Há pouco tempo atrás, ele jogava com esse elenco que ele é treinador hoje. Então, tem tudo para dar certo, eu acho que vai dar certo. Esse não é o momento ainda, por mais que a gente saiba que sim, uma hora ele vai acabar saindo do Flamengo, não vai ser treinador para sempre do Flamengo. Com certeza tem altos clubes aí para ele treinar, renomados, que tem hoje no futebol. E aguardar. Questão da Arrascaeta já está tudo certo. Falta só finalizar os contratos para a Arrascaeta assinar, Flamengo também assinar e ser divulgado aí nas redes sociais, em todos os meios de mensagem que tem hoje. No mais é isso, se inscreva no canal, deixe um like, uma curtida, um comentário, isso ajuda demais a gente aqui no crescimento no YouTube. Deixe aqui também o que vocês acham sobre o Filipe Luís, o contrato novo do Filipe Luís. Acham que vão dar certo mesmo? Ou acham que tem alguma coisa aí atrapalhando esse contrato ser finalizado? Fiquem com Deus, até a próxima. Fui.